Boa tarde, galerinha do sexto ano. Vou dar continuação do conteúdo, certo? Hoje eu vou falar sobre triângulos, né? Nós já tinha anteriormente nós falamos o que era vértice, o que era lado, ângulo interno, né? E aí nós vamos falar um pouquinho do triângulo, né? Essa parte de equilátero, isósceles e etc, certo? Vamos lá. Primeiramente, né? Triângulo. Nós já na aula anterior nós já sabemos que ele tem vértices iguais, né? Tem vértices iguais. Tem três lados e tem três ângulos, né? Ó, um ângulo aqui e outro aqui. Então nós tem três vértices, três ângulos e três lados. Nós já sabemos disso, né? Foi a aula anterior. Então eu posso chamar ele de triângulo ABC, né? Ou eu posso colocar, né, esse delta aqui, né? Nós consideramos ele delta, mas já quando está junto aqui na geometria, ele vira triângulo, né? Triângulo ABC. Onde esse triângulo ele tem um lado AB, né? BC e CA, né? E tem esses três lados aqui, certo? O lado, como nós já sabemos, ele vem pelos segmentos, né, de reta, né? Você vê aqui, né? A vértice, né? A vértice de cada um, como eu já disse, é o ABC, né? ABC são as vértices deles. E os ângulos internos são ângulo A, ângulo B e ângulo C, certo? Continuando aqui, falando sobre as classificações dos triângulos, né? Um triângulo, ele pode ser classificado de acordo com a medida de seus lados, ou com as medidas de seus ângulos internos. Por exemplo, o equilátero. O equilátero é um triângulo que tem os três lados com medidas iguais. Então, para o triângulo ser equilátero, é necessário, né? É necessário que ele seja, né, os três lados iguais. Como está na figurazinha aqui, ó. O AB, o segmento AB, tem que ser igual a BC e BC tem que ser igual a CA. E todos, né, com os lados iguais. Então, para que seja equilátero, ele precisa ser, né, ter três lados com medidas iguais, certo? Agora eu vou falar sobre isósceles e, né, o escaleno. Bora lá. Continuando aqui, né, vamos falar sobre o isósceles, né? Triângulo isósceles. É um triângulo que tem dois lados, né, com medidas iguais. Então significa que ele tem dois lados com medidas iguais. Qual seria? O lado DE, né? DE, ele vai ser igual a DF, né? Vai ser igual a DF. Então esses aqui seriam os dois lados iguais. Significa que DE ele é diferente de EF, né? Ele é diferente de EF. E DF ele é também diferente de EF. Então, para ser isósceles, ele é necessário que tenha dois lados com medidas iguais. Então, ele precisa ter dois lados iguais e um, né, vai ser diferente. O escaleno, triângulo escaleno, é um triângulo que em todos os lados tem medidas diferentes. Então, quando um triângulo tiver todos os lados, no caso os três lados, com medidas diferentes cada, significa que ele é um escaleno. Por quê? Porque nesse exemplo aqui, o segmento de reta GH, né, GH, ele é diferente de HI, certo? O GH também é diferente de GI, né? Ele é diferente de HI e GI, certo? E o HI, ele vai ser diferente de o GI. Então, todos esses três lados, eles são diferentes. Como são diferentes, ele é chamado de escaleno, certo? Então essa, né, seria as classificações do triângulo. Isósceles, né, o equilátero que eu falei primeiro, o isósceles e o escaleno, certo?
O isósceles é quando, né? Vou falar logo o equilátero. O equilátero é quando tem as três medidas iguais. O isósceles é quando tem duas medidas iguais e uma diferente. E o escaleno, eles são todas as medidas diferentes, certo? Vamos para a próxima. Continuando aqui, pessoal, existe outros tipos, né, de classificação dos triângulos, como classificação de acordo com as medidas dos ângulos internos do triângulo. Então nós podemos classificar também um triângulo, né, pelos ângulos internos dele. Como é que seria? Por exemplo, como é que representa o nome, né, deles? Nesse caso aqui, o acutângulo, né, todos os ângulos internos são agudos. O que é ângulos agudos? Né? Quando é maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Então, se o ângulo for entre esse valor, todos os três ângulos, no caso, ele é chamado de ângulo, né, acutângulo, né, na verdade. No retângulo, né, é quando tem um ângulo interno reto, né? E quanto é o ângulo reto? É o que mede 90 graus. Como por exemplo, está aqui, ó, ângulo reto que mede 90 graus. Então, para ser chamado de retângulo, ele precisa ter um ângulo reto, certo? O obtusângulo. O obtusângulo, já está dizendo, né? Obtuso, né? Obtusângulo. Tem um ângulo interno obtuso, né? Como por exemplo aqui o desenho, né, não está tão perfeito, mas, né, dá para ilustrar. Aqui já apresenta um ângulo maior do que 90 graus. Se é maior do que 90 graus, ele é chamado de obtuso. Como ele é chamado de obtuso, podemos considerar esse triângulo obtusângulo, certo? Porque tem um lado, né, um ângulo, né, maior do que 90 graus, certo? Agora vamos para a próxima. Bora lá, continuando. Na questão, na página 145, questão 5, ele fala assim, deixa eu pegar o livro para fazer a leitura. A imagem a seguir, né, é composta por palito de fósforo, né? O meu desenho não é tão perfeito, mas dá para entender. E aí ele fala quantos triângulos é possível contar na imagem. Classifica-os, né, de acordo com as medidas de seus lados. Sabemos que aqui seria, ó, um triângulo, 2, 3, 4 e 5. Nós sabemos que ele tem 5 triângulos, né? Então ele tem 5 triângulos, no caso. 5 triângulos. E ele, né, a classificação dele, né? A classificação dele é de que, como são palitos, e os palitos têm todos os tamanhos são iguais, então nós chamamos eles, né, de o que? Equilátero. Por quê? Porque ele tem todas as medidas iguais. Então vou colocar assim a resposta. Chamamos de triângulo equilátero, né? Por quê? Porque os lados deles são todos iguais. Triângulos equilátero, certo? Látero. Então, a resposta seria isso, certo? Antes de eu partir, né, para os quadriláteros, né? Então, a resposta, peguei uma questãozinha para responder para vocês, da página 145, questão 5, né? Ele tem 5 triângulos, né? 1, 2, 3, 4 e 5. E nós chamamos esses triângulos de triângulos equiláteros. Agora eu vou partir para quadriláteros, né? Quadriláteros, né? Esse aqui é um quadrilátero A, B, C e D, né? Onde temos, né? Na aula anterior eu falei, de que? Anterior não, passada, né? Porque a anterior foi a de correção. Nós falamos que nós percebemos que um é quadrilátero, né? Um polígono quadrilátero. Ele tem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices, né? Nós sabemos disso, né? E aí
Esse aqui seriam os ângulos internos, os lados, e cada ponto desse, né, que é representado por letras, se chama vértice, né? Como estão dizendo aqui, o lado AB, BC, CD e DA. 1, 2, 3, 4. Os vértices A, B, C e D. Verdade, ó. A, B, C e D. E os ângulos internos, ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D. Seria, né, as partes de quadriláteros. Agora vamos continuar. Vamos lá. Vamos falar do paralelogramo, certo? Né? O paralelogramo é um quadrilátero que tem dois pares, né, de lados paralelos. No caso aqui seria AB e CD, né? Ó. E AD, né? AD, né? E BC. Então, né, ele vai ter esses lados paralelos. Além disso, os ângulos internos, né, opostos têm medidas iguais. Significa que o A tem a mesma medida que o C e o B tem a mesma medida que o D. Quando eu falo ângulo oposto, estou dizendo que o C, o A ele é oposto ao C, o B ele é oposto ao D, né? Esses são os ângulos internos, certo? Como ele está dizendo aqui, ok? Vamos para o trapézio. O trapézio é um quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Então significa que ele vai ter apenas um par. Qual seria esse par? É F ou é H, né? E é F. Olha aí. Então vai ser H e FG, na verdade, desculpa. H e FG. Existem, pessoal, quadriláteros que não são paralelos, né? Paralelogramos, no caso, nem trapézio. Qual seria esse? Está aqui exemplos. Ele não seria esse. Eles são quadriláteros, mas eles não são nem paralelogramo e nem trapézio, certo? Vamos para a última. Continuando aqui no paralelogramos, né? Quando eu falo de retângulo, eu digo que os quatro ângulos internos deles são retos, certo? Então significa que os quatro ângulos deles são retos, né? Vai ter dois lados, né, iguais, né? Dois lados iguais nesse caso, né? Que é oposto a ele. Losango são quando os quatro lados têm a mesma medida. Então, os quatro lados vão ter que ser a mesma medida, ok? E o quadrado, né, é quando os quatro ângulos internos, né, são retos e os quatro lados têm a mesma medida, certo? Quando fala de quadrado, tem que ter os quatro ângulos retos e os lados têm a mesma medida. Então, por hoje vamos ficando por aqui. Eu vou estar passando a atividade para vocês, né? Atividade, deixa eu apagar aqui. Para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Atividade para vocês. Página. Deixa eu pegar o livro aqui que fica melhor. Página 145. Né? 145. Página 145. E 148. E 148. Então seria essas duas páginas para vocês responderem, certo? Então boa aula e um bom estudo. Até a próxima.